Começar a gravar daqui a pouco. Começamos a gravar, Henrique. Beleza, tudo bem, e você? Bom dia. Bom dia. Henrique Segamarque, a gente vai para a Trilearning agora, a gente está fazendo essas conversas de profissões, né? Então, a gente está falando de profissões médicas e profissões não médicas, né? Hoje a gente vai falar de música, vamos falar da profissão músico. E tem muita coisa para falar. O Henrique tem muita experiência nisso, em outras coisas também. O Henrique é um grande amigo de infância, já morou junto em São Paulo, em República, já fez muita coisa no passado aí junto, né? Uma amizade grande. É um cara que eu admiro demais e estou muito feliz dele ter esse tempinho aí. Estava viajando também, acabou de chegar e vai viajar daqui a pouco, mas, pô, Henrique, obrigado demais, cara. Bom, eu que agradeço, que honra, que prazer. Você sabe que eu sou seu fã em todos os aspectos, né? Como ser humano, como futeboleiro, como um monte de coisa aí. Um cara nota 1000. E tamo junto, Obrigado. eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, bora lá. Mas antes de falar um Beleza. pouco da música, Henrique, né, de falar tudo que você já fez e como entrou nisso, eu queria falar no passado um pouquinho em relação aos estudos, em relação à leitura. Como é que eram seus pais em relação a isso? Eu pegava no seu pé, do seu irmão mais velho, né? Mas como que eles eram, esse negócio do colégio? Como que funcionava isso? Cara, era muito tranquilo, na verdade, porque até uma certa idade, assim, no comecinho da vida ali, mais na infância, eu ia bem, eu gostava de aprender, gostava de estudar. Daí, quando você começa a chegar aos 12, 13 anos de idade, eu já comecei a dar uma desencanada, assim. Daí, meus pais começaram a pegar um pouco no pé. Meu irmão sempre foi muito bem na escola, assim, gostava de estudar, ia bem em todas as matérias e tal. Eu tinha minhas preferidas ali, mas eu tinha um certo... Como eu comecei já a jogar bola, queria brincar na rua, queria sair, eu fui deixando os estudos assim, e daí eu acabei reprovando um ano na escola. Foi quando daí eu dei até uma acordada para a vida e já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Eu sempre gostei de música, sempre quis música. E daí, depois de ter reprovado a sétima série, na época, eu comecei a pegar um pouco mais sério e estudar. Mas eu estudava para passar de ano, assim, era o lance. Eu gostava de outras coisas, de ler algumas coisas, mas para a escola eu estudava mais para passar de ano. E fui tranquilo, assim. Nunca fui um excelente aluno, nunca fui também um péssimo aluno, mas estava ali na média. Algumas matérias ia bem, Mas esse negócio da falar, já curtia música, mas como que começou isso daí? Seu pai te deu um instrumento? Como é que foi isso? Cara, em casa sempre rolou muita música, porque meu pai toca, né? Assim, por hobby, toca em casa. Meu irmão, desde muito cedo, meu irmão é 5 anos mais velho que eu, então quando eu nasci ele já tocava. Com 4, 5 anos ele começou a estudar piano, daí quando ele tinha uns 13 anos ele começou a estudar saxofone, tocava violão, sempre teve muita facilidade musical, e eu via ele tocando e para mim era, nossa, eu queria ser igual ele, né? Ele começou, meu tio tocava violão também, então sempre teve muita música dentro de casa. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, eu quero aprender, cara, como que é? Daí meu irmão começou a me ensinar alguns acordes no violão, algumas manhas ali, os pulos do gato para aprender. E foi isso, eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos. Daí já comecei a arranhar o violão, já comecei a pirar em música, assim, já adorava várias bandas, sempre ouvi muita música em casa e queria ser igual eles, juntava a minha cama com a cama do meu irmão, brincava assim como se fosse um palco, tocando com guitarrinha de brinquedo. Sempre pirei na música e fui aprendendo com eles, com meu pai e com meu Nossa, irmão. É, e autodidata também, né? Porque a gente estava conversando antes, né? é. E aí E, e você começou a tocar, na época do colégio você também começou a fazer as coisas. E aí no colegial, né, o ensino médio agora, você tocava bastante, tinha a banda, né? sim, tinha banda e tocava até durante a semana, final de semana. Então, isso sempre foi deixando o estudo da escola, porque às vezes eu tocava até tarde.
tinha aquela preguiça de acordar cedo, de ir para a escola e tal. Então eu queria, falava, meu, quero ser músico, mas eu, ao mesmo tempo, eu pensava que eu teria que estudar alguma outra coisa, né? E quando eu Mas não estava no... estudou, teoricamente. Não, não, assim, eu não sabia o que fazer. Chegou no terceiro colegial, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, passou muita coisa na minha cabeça. Eu sempre quis ser piloto de avião também. Então, no primeiro colegial, eu fiz a prova da aeronáutica para estudar e terminar o colegial, para ser cadete da aeronáutica e tal. Inclusive, essa prova que eu fiz em São Paulo foi no famoso dia 11 de setembro. Saí da prova da aeronáutica, estava acontecendo aquela coisa toda das Torres Gêmeas. Mas daí não passei nessa prova e falei, puta, vou ser músico e tal. E eu fazia aula de teatro na escola, no terceiro colegial. E meu professor de literatura, eu estava conversando com ele, ele falou, cara, você tem uma facilidade e tal, você não gosta de teatro, é uma coisa, hoje tem faculdade e tal. Daí eu fiz, passei e comecei a fazer faculdade de teatro. Era estranho para mim ainda, porque eu não tinha uma experiência com o teatro e tal. E depois, no primeiro semestre, assim, eu já pensei, falei, puta, eu acho que eu quero estar do outro lado, né? Do lado de trás, da produção de algumas coisas, entender como funciona tanto daí teatro, cinema, televisão, rádio. Né? Eu fui para o curso de rádio e TV Peraí, deixa em eu São lembrar. Então, Isso que eu ia falar. Você começou a fazer teatro em Sorocaba. eu fiz na escola, só que daí eu fui para Inhembi Morumbi. E comecei na Inhembi Morumbi fazendo teatro. Fiz um semestre e pouco só. Eu já Achei mudei que para você rádio fazia e TV. TV. Você começou fazendo teatro. Comecei teatro, fiz um semestre, daí o segundo semestre eu já fui para rádio e TV. Entendi. Tá. E É. quando você, no colégio, o que seus pais falavam para você? Vai fazer tal curso. Seu pai é dentista, certo? Dentista, meu Seu pai e meu irmão, irmão. então, o seu irmão mais velho também foi para odonto. Rolou Uhum. uma, rolou um, Rick, faz odonto mesmo. Rolou. Rolou, mas sem pressão, assim, faça odonto. Eles colocavam para mim essa possibilidade, até pela facilidade. E o que é o mais difícil na odonto é você se formar, você ter um consultório, você ter o equipamento, você ter cliente. Eles falavam, pô, se você se formar em odonto, você já vai ter um espaço para ter um consultório junto, pelo menos para começar. Já pode ter alguns equipamentos, que foi até o que acho que aconteceu com o meu irmão. Como meu irmão precisava já de equipamentos, meu pai já tinha alguns e comprava, então era mais fácil, muito mais fácil o acesso quando você já tem isso dentro de casa, né? Sim, Mas sim. eu nunca quis, eu abominava, porque eu falava, meu Deus, ficar olhando a boca das pessoas, eu não tinha essa. E depois, até no futuro, um pouco depois disso, assim, pensei novamente em fazer odonto e tal, porque o tempo vai passando, a gente sempre vai pensando, meu Deus, será que eu devia ter feito aquilo, ou devia ter estudado aquilo, ou fazer? A gente sempre vai pensando no que podia ter feito, e assim continuamos, né? Eu não tenho pressa e nem preguiça. Eu quero aprender e fazer um monte de coisa ainda. E aí você foi fazer rádio e TV, Sim, beleza, e ao mesmo tempo tocando e fazendo as coisas, né? E tocando em sim. barzinho, e gravando CD, DVD, né? Foi essa época em São Paulo que tava rolando a banda mesmo. Eu tava com uma banda maravilhosa, com caras incríveis. A gente estava tocando muito, a gente tinha nossas próprias músicas. Gravamos Só CD. lembrando que você toca guitarra, violão e canta. Geralmente você é o vocalista, né? Sim, sim. E daí a gente gravou DVD, fizemos algumas turnezinhas pelo estado de São Paulo, pelo litoral, então começamos a tocar muito. A gente já tinha fãs, e aquilo foi crescendo. Eu falei, meu Deus, que delícia. E daí foi o momento que eu decidi largar a faculdade. Eu larguei a faculdade, mas queria continuar morando em São Paulo. Então a banda foi o que me segurou lá e o meu sonho foi aumentando e a gente foi correndo atrás disso e tocando muito, muito. E seus pais, nessa época que você falou que vai largar a faculdade para música? Quando eu cheguei, peguei um cometa, vim de São Paulo para Sorocaba. Eu fui direto, como era tipo uma terça-feira, assim, sei lá, um dia X. Eu lembro que eu cheguei no consultório do meu pai, falei que queria conversar com ele, ele já imaginava. Ele falou: eu acho que você quer ficar em São Paulo, mas não quer fazer a faculdade, né? Você tá me vendo bem? Deu uma travada. Tá me vendo? Deu.
Opa, legal, voltou aqui. Voltou. Então, Peguei um cometa, fui no consultório. e falei que queria conversar com ele, ele já suspeitou, que ele já estava desconfiado que eu queria ficar em São Paulo por causa da banda e tal. E ele me apoiou nesse início, porque ele adora música também, e meu irmão também, então eles sempre me apoiaram no que eu queria. Mas sempre falaram, se você quer ser músico, seja, vai estudar, se conheça mais do que você está fazendo e tal. Mas sempre me apoiaram na música também, com certeza. A sorte é que seus pais são muito gente boa, né? São muito gente boas. Porque geralmente, né, você sabe, né, infelizmente, tem no muitos Brasil, amigos. principalmente no Brasil, a carreira de músico, né, música em geral, seja o cara que vai tocar desde uma percussão até um instrumento, até o vocalista, até o que é ligado à música, som, não sei o quê, é muito marginalizado, né? Então, tem aquele estigma, né, que vai morrer de fome, tem aquela coisa. Você trabalha com o quê, né? Tanto que tem aquela história do seu pai, né? Que... Essa é sensacional. Essa é sensacional. Conta essa do seu pai. Que nesse início em São Paulo, eu tinha 18 anos, nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito nada. Tinha trabalhado com música, mas era impossível, nesse começo, tocando um barzinho por semana, me sustentar em São Paulo. Então, fui totalmente apoiado por ele. Ele bancou para eu morar lá naquele início. E daí um amigo nosso, né, quando a gente se encontrou aqui em Sorocaba depois de um tempo, encontrou ele e falou: Milton, fiquei sabendo que o Henrique tá lá em São Paulo, né? Tá lá, assim, e tá vivendo de música, né? E tá tudo bem vivendo de música. E meu pai falou: sim, prazer, música. Foi genial. Ele é um piadista, E aí, mas assim, então, apesar de eles terem dado esse conselho, entre aspas, esse apoio, tipo, vai, Henrique, vai, manda bala, mas, Henrique, estuda, né? E esse estuda deles não foi continuar a faculdade, foi estude música, então, pô, né? Isso. Partitura, estude, passa o curso, mas você não foi muito nisso, né? Você foi no talento, né? Eu fui... O que hoje me faz muita falta, porque naquele começo era tudo maravilha, né, cara? Quando você tem 20 anos, 19, 20, 21, você acha que você vai durar para sempre, né? Que a vida é eterna. Então como eu tinha muita facilidade, eu estava convivendo com músicos incríveis, assim, lá de São Paulo e de outros lugares, eu ia aprendendo, eu tinha facilidade, eu via o cara tocando, eu pegava um negócio ali, eu conseguia ouvir, tirar de ouvido, ficava o dia inteiro tocando, então aquilo vinha com bastante facilidade na minha mão, né, nos meus dedos, eu conseguia, cantando a mesma coisa. Aí quando eu começava a fazer aula, aquilo me dava uma certa preguiça, porque eu começava do beabá, né? Começava, eu falava, puta merda, não quero isso, cara. Quero tocar, não quero estudar. Só que chegou um momento que eu não passei mais aquele limite, assim, então eu falei, até hoje, no caso, assim, eu sinto falta de ter começado do começo, fazer o passo a passo, porque isso faz muita diferença no final. Mas até hoje eu ainda estudo, hoje eu trabalho com outras coisas, também continuo na música. Já pensei em desistir várias vezes por pressão, até minha mesmo, né? Autopressão. É normal. E maturidade, né, Henrique? Maturidade, isso é normal. Que bom. Tem que buscar algo maior. Mas é legal você falar isso, porque até te conversou antes, né? Antes de hoje e hoje antes de conversar agora, literalmente. Você fala, pô, mas eu não sou um trabalho só com a música e tudo. Eu falei, cara, exatamente isso, né? Exatamente mostrar os percalços, né? O processo é muito bonito, né? Não é, não, olha a minha guitarra, olha como eu canto bem, não é só isso, né, cara? Tudo que a pessoa e passa ainda, né? Tanto não necessidade, mas de angústias, de conflitos, por todo o processo em si. É normal, cara, é normal, é assim mesmo. Você acha que eu não passei? Você acha que os colegas não passaram com as profissões, né? Não batemos cabeça, não batemos ainda, né? Então isso é vida real, cara, né? Não é mostrar profissão música. Olha o que eu já fiz, olha as bandas que eu toquei. Não é
A minha pegada e da Freelearn é exatamente a reflexão, né? Mostrar histórias de pessoas reais, com profissões reais, que tem problemas reais, pô. Né? E que a pessoa, o jovem, ou o adulto, ou que é o educador, o professor, aprenda com isso, reflita com isso, né, cara? Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Bom, enfim, e aí você começou a fazer, largou a faculdade, começou a tocar, e foi até onde foi isso, Henrique? Cara, daí foi muito louco, porque eu fiquei mais uns 2 anos em São Paulo, tocando com a banda, e a gente gravou um baita DVD e tal, mas faltou um gerenciamento, assim, uma produção legal do que fazer. A gente acabou morrendo na praia, assim, com o DVD na mão. Eu também, o guitarrista começou a tocar com os caras mais famosos, legais, o percussionista também e tal. A banda começou a se desfazer. Eu voltei para Sorocaba, comecei a tocar aqui de novo. Só que daí começou minha vida de estradeiro, né? Daí eu já fui para o Espírito Santo, fui para Santa Catarina, daí voltei para o Espírito Santo, fiquei um tempão lá tocando. E nessa época eu conheci uma menina cantora e a gente começou a fazer muita coisa legal. Eu fui para Bahia, morei na Bahia tocando, sempre tocando, daí só tocando, cara. Daí eu consegui embalar e não parei mais. Até que em 2011, 10 anos atrás, um grande amigo nosso que mora na Europa veio para cá visitar e ele trabalha com música e me convidou para ir para lá. Ele viu e falou: Cara, eu acho que se você for para a Alemanha, você vai se dar bem, você vai conhecer gente, vamos, bora. Eu fui e foi incrível. E olha como as coisas são, né? Eu cantava em inglês, achava que sabia alguma coisa em inglês. E chegando lá, eu vi e falei: Meu Deus, não sei nada, preciso aprender. E lá eu já conheci gente do mundo inteiro. Toquei com um cara muito assim, mais fixo, um cara de Moçambique, uma cantora da Rússia, pessoas da África, alemães, outros brasileiros, tive banda. Conheci muito sobre o Brasil na Alemanha, sobre ritmos brasileiros, porque eu convivi com o pessoal da Bahia, inclusive. E daí dei uma melhorada no inglês. Estudei alemão também, mas como lidava com o pessoal do mundo inteiro, aprendi bastante inglês, comecei a ter o inglês um pouco mais fluente. E em 2013 voltei para o Brasil tocando, né? Sempre tocando. Na Alemanha eu só trabalhei tocando, foi incrível. Em 2013 voltei para cá, 2 anos e meio depois da Alemanha. Continuei tocando, mas daí eu já falava inglês, já tinha uma experiência de mundo a mais. E Mas por daí, que você ficou? Você ficou 2 anos na Alemanha. eu fiquei 6 meses primeiro, voltei, daí fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos direto. Eu voltei porque eu tinha que voltar nesse período aí, por causa do tempo limite que você tem como turista, daí como estudante, eu não tenho cidadania, então eu precisei voltar, mas voltei já planejando retornar à Alemanha novamente. Mas daí a vida foi levando e tal para outros caminhos e surgiu um outro trabalho na minha vida que eu tenho até hoje, que é no mundo inteiro, que é viajo bastante, muito no mundo inteiro, e que foi por causa do inglês. O inglês que me concedeu essa oportunidade de trabalhar assim, porque não é na minha área, hoje é um pouco a minha área, porque já tenho 7 anos quase de experiência nisso, mas uma coisa que eu nunca imaginei. Por isso que é legal também. Ontem eu estava conversando com a filha de um amigo do meu irmão, ela tem 21 anos, super inteligente, estuda, lê, inteligente desde os 8 anos de idade, a menina é um crânio. E ela tá perdida, porque ela passou numa faculdade, ela é muito boa naquilo, mas ela fala, mas será que eu vou fazer isso a vida inteira? Tantas outras coisas. Então, a gente não precisa achar com 18, 19, 20 anos de idade que a gente vai fazer só aquilo para a vida inteira. Acho que tem que tirar um pouco essa pressão. Você tem que focar no momento, ser bom naquilo, mas saber que existem tantas possibilidades. Mas ter cartas na manga, né, Henrique? Exato, exato. Essa é a grande questão, né? Por isso que eu bato na tecla do estudo, né? Porque o estudo em si não é só a universidade, né? Não é só a faculdade. Está longe de ser, ela é mais do que de hoje. E aí, o exemplo está aí, né? Você estudou, quer queira queira, inglês, né? Sim. Da sua
Opa! Alô, alô? Tá reconectando aqui. Opa! Aí, Voltou? voltou. Eu falei, onde eu estava? Que eu estudei inglês, queira ou não. E aí, querendo da sua forma, e quando surgiu a possibilidade de você, de uma nova profissão, entre aspas, né, que foi com tecnologia de informação, viajar pelo mundo, enfim, fazer as coisas com eles, você tinha isso, né? Você tinha essa carta na manga. Sim. Agora, se você não tivesse vira-vira, não tivesse se dedicado tanto ao inglês, você não teria essa oportunidade, né? Exatamente. Uma profissão. Então, eu acho que nem a menina aí, por exemplo, se ela tem a oportunidade de estudar, independente se ela vai trabalhar com as coisas da vida, vai com tudo e mantém sempre estudando diversas coisas, né? E base da tecla também do lifelong learning, né? Tá sempre estudando o quê? Tudo, né? Tá sempre estudando tudo tá tanto mais fácil estudar, né, do que na nossa época, 20 anos atrás, por exemplo, né? Depende do vestibular, que então ter essa noção. Então, acho que é por aí mesmo, por isso que eu queria conversar com você, porque a música é um gatilho, né? E, bom, enfim. O que você acha hoje, Henrique, de ser músico no Brasil? De como que é? Claro, tem o 1% famoso, está bem e tudo, mas como que é essa carreira, digamos assim? Cara, eu acredito que hoje em dia tudo já é muito diferente. Quando eu comecei, não tinha esse lance da internet ser a principal fonte de tudo, das pessoas se conhecerem. Eu acredito que hoje tem os dois lados, né? Depende muito. Se você vai ser um músico que você faz suas próprias músicas, que você toca, que você cria um público gigantesco na internet, que você pode, daí você tem mil opções de ganhar dinheiro com isso, né? por conta da internet. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, quando eu voltei a tocar para cá, eu sinto que é a mesma coisa do que 20 anos atrás, sabe? Tudo ficou em relação financeira, por exemplo. Se eu vou tocar num lugar, praticamente é a mesma coisa do que pagavam há 20 anos atrás. Ou seja, tudo ficou muito mais caro, o dinheiro mudou, tudo ficou diferente e a gente continua ali. Isso falando do interior, né? Nas cidades grandes. Acaba sendo a mesma coisa, porque eu também morei no Rio de Janeiro. Então a luta é braba. Você tem que querer muito, como em qualquer outra coisa, né? Você tem que querer muito e se destacar de alguma maneira. Daí, com certeza, mas no meio artístico ainda, em todas as partes, eu acredito que há muita diferença. Ou é muito pouco, ou é muito, muito gigante, né? Então, esse meio do caminho aí que fica esse limbo perdido. Mas eu acredito que, independente de onde seja, cara, é lindo fazer. E o Brasil eu não gostava do Brasil, né? Eu falava, criticava muito o Brasil. E depois de viajar, e agora viajando, conhecendo cada vez mais o mundo, cada vez mais eu valorizo o Brasil, cara. O Brasil claro, tem muitos defeitos, como todos os outros lugares também tem. Mas é legal ser músico. Tudo depende da área, né? Mas você acha que, sendo realista, né? Tirando essa parte do sonho, da paixão e tudo e tal, dá para pagar as contas, Henrique, né? Dá para você construir uma família, dá para fazer isso? Você acredita nisso como um todo, generalizando? Sim, dá com certeza. Dá com certeza absoluta. Dá para se dar muito bem. Eu tenho vários amigos músicos, batalham demais, mas têm uma vida super boa, com família, tem filhos, é possível sim. E aí, nesse ponto, você acha que faz muita diferença o cara que está sempre estudando música, literalmente, ou fez um conservatório, ou se formou em tal instrumento, né? Tem Ora, tem teu talento, evidentemente, mas acho que diferencia muito na carreira, no mercado de trabalho, depois? Sim, sem dúvida. Porque o cara que é estudado, que é muito fera naquele instrumento e tal, ele tem milhões de possibilidades de tocar com outros artistas, de gravar, de acompanhar outras pessoas, de fazer coisas diferentes. Você toca num baile, mas você toca
numa orquestra, você toca em outras coisas, você tem milhões de possibilidades. O que geralmente, no meu caso, por exemplo, eu sou um cara que me virava sozinho, tocava violão e cantava. Depois com banda, a banda me acompanhava. Então é isso. O cara do instrumento, por exemplo, um pianista, um baterista, não, se pega uma, sei lá, uma dupla sertaneja, ou um cantor famoso, ou uma banda famosa, eles estão procurando músicos. Então quem que ele vai contratar? Ele vai contratar o melhor baterista, o melhor tecladista, o melhor guitarrista. Então faz muita diferença você ser muito bom naquilo, você ser super estudado. Porque, por exemplo, tem faculdade disso, né? Sim. Tem desde conservatório até cursos, até faculdade. Sim. Quais são as grandes diferenças assim nisso? Você acha que é o cara que mais quer ir para a parte acadêmica, da música? Como que funciona isso, né? Como é que é essa diferença? Porque a gente vê que, realmente, o cara que vai lá, se dedica, pega um instrumento, fica lá batendo, tem um certo talento, o cara já aprende. Mas a médio prazo, né? O que isso pode representar? Quais são os diferenciais assim, disso? Eu acredito que uma que você pode ensinar outras pessoas. Quando você estuda, você sabe como funciona tudo, você pode ensinar. Então você já é um outro lado, você virar um professor de música, que é o que acontece muito. Conheço muitos amigos fera. Conheço até gente que desistiu de tocar para virar professor, para virar só professor, porque ainda mais hoje em dia com cursos online, essas coisas. Ela falou, cara, eu ganho muito mais dando aula do que tocando, tem muito mais alunos e é uma coisa linda, o cara se apaixona por ensinar, porque você vê a evolução, né? Então, e você convive muito mais com o instrumento, sem dúvida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria entrado, porque eu tive também a oportunidade de entrar em conservatório, de estudar aprender outros instrumentos. E sem dúvida, acho que estudar é a total diferença absurda. Vejo até com os meus amigos que começaram junto comigo ali na mesma idade, os caras que foram estudar, meu Deus, os caras são incríveis. E são professores, produtores, gravam e tocam com muitas pessoas. E você tem a facilidade de você utilizar o tempo de uma outra forma. Se você for tocar com um artista, às vezes você não precisa nem conhecer tanto da música dele, mas você já sabe o estilo, você sabe pegar a partitura, botar na sua frente e acompanhar. Você fica muito mais livre, né? O estudo te dá liberdade de fazer o que... Você tem tudo na mão, né? Você tem estudo. Essa palavra é muito boa, cara. A liberdade, né? O estudo te dá liberdade. Né? E o estudo, eu acho que ele... Ah, não, porque você vai estudar porque eu quero que quem pague minhas contas, dê o dinheiro e tal. Claro, não pode se preocupar com isso, nem deve, mas uma estabilidade, né, do estudo, ela vai comprar tempo. Tempo, exatamente. Vai comprar liberdade, né? Então, para fazer as coisas que você precisa, para estudar um pouco mais, para ter seu tempo de ler suas coisas, para ter tempo de curtir sua família, enfim, fazer as coisas que você gosta, né? É muito legal você falar isso, é muito legal. Só que ao mesmo tempo, também eu bato numa outra tecla, que é da disciplina. É um negócio muito difícil de ter quando a gente é jovem, né? Jovem não jovem de 15 anos, jovem de 20 também, 25. Disciplina é difícil em qualquer momento, né, cara? Por que eu tô falando isso? Porque você falou assim, eu ia fazer aula, eu ia no Beabá lá e, puta, Beabá, cara, já sei e tal, porque é um saco, né? Eu vou ter que fazer, ir na faculdade, é um saco, vou ter que acordar cedo para... Estou trabalhando, vou ter que ir na faculdade à noite, ou vou ter que fazer cursinho, enfim, cada um está na sua fase. E se você for depender só de motivação, cara, não dá. Não dá. Não dá. Eu conversei com uma atleta ontem, por exemplo, ela falando exatamente disso. Não existe isso, né? Nossa, que vontade hoje de ficar fazendo 30 vezes o mesmo acorde. Você não tá afim, é que não. Né? Mas você, não, peraí. Você já visualizar para frente. Você, não, isso vai ser importante, bora. Né? Só vai. Então, essa disciplina é muito difícil, tem que ser trabalhada, né? E acho que ela caminha muito junto com o estudo. O estudo precisa muito de disciplina. Não dá para ter só motivação, não dá para depender só dela. Imagina, porque motivação a gente tem de vez em quando, né? Tanto até para compor, esperar uma inspiração maravilhosa. Não, tudo é um treino, é uma prática. Imagina, para atleta também, se for esperar motivação, não dá. Tem como. Tem como.
E a motivação vem, até às vezes para ir numa academia ou para sair correr. Puta, você sai com uma puta preguiça do caramba, mas você vai, a hora que você volta, você fala, nossa, ainda bem que eu fui. A resposta vem logo em seguida, né? E o Exatamente. resultado, vê, se eu pego e fico fazendo lá 30 vezes a mesma coisa, vai ser um saco ali no começo, mas a hora que eu terminar, no dia seguinte eu vou fazer, puta, vai estar bem mais fácil já de fazer. E aí eu queria fazer um parâmetro, né, com a Europa, que você falou. Eu lembro que uma vez você falou para mim, não sei se você lembra disso, você falou assim, putz, cara, eu acho que você estava lá e você veio para o Brasil, a gente conversou, ou foi logo depois que você voltou, enfim. Você falou assim, putz, cara, na Europa, na Alemanha, mas você conheceu muita gente de fora, a música é mais valorizada, né? O músico ele é mais valorizado. Então, se o cara faz certinho as coisas, que é uma profissão, pô, né? É, Independente se o cara vai brilhar ou não, mas é matemática, né, simples. Eu estudei, eu faço, eu componho, eu estudo, eu toco, eu vou ter uma profissão X, fazer isso, vou ter o dinheiro mensal tal, é uma coisa meio programada, né? é, Como aqui com algumas profissões do Brasil, né? Então, é mais valorizado, tem uma sequência. Aqui não, aqui parece que você está fazendo um hobby, né? Não é. encara como uma profissão, como uma carreira, um emprego, enfim. É isso mesmo? É, exato, cara. Eu senti isso lá. Esse lance. Hoje eu conheço muitas pessoas que fazem aqui, se dão bem e dá tudo certo. Mas quando eu cheguei lá, eu falei: caramba, todo mundo que eu conheço aqui se dá bem, cara. Sabe? As pessoas não têm aquela angústia, aquele sofrimento. Porque até os cursos que existem lá são pensando no contexto total da profissão de músico. Porque não é só músico, tem que ter o cara aqui, o engenheiro de som. Tem que ter, igual aqui, lá na Alemanha, qualquer boteco que você vai tocar, tem um engenheiro de som que vai fazer um som e vai ficar a coisa mais linda. Aqui você vai tocar no bar, é o, sei lá, qualquer cara que tá ali, às vezes um cara que nem manja de som, o garçom, é garçom, né? Mas não é. O, uh, ou o cara que tá ali na portaria, ou o próprio dono da casa, vai lá e mexe no som. Cara, para você mexer num som, você tem que ter estudado muito para saber o que funciona, como funcionam as frequências e tal. E daí o cara quer ter uma qualidade no som, sendo que às vezes você tem que levar o seu som. Aqui é muito mais sofrimento, assim, você sofre, 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 sofre. E ainda é desvalorizado, ainda o nego reclama e o dono do lugar, da casa de show, acha que está fazendo um favor para você de deixar você tocar lá, e você ainda tem que levar o público, e ainda ele divide a entrada com você, e você não ganha nada em cima do que ele vende, então aqui é difícil isso. Eu toquei em muitos lugares na Alemanha que, por exemplo, eu lembro de conversar com os donos assim, falar, a gente não cobra para entrar, entra quem quiser. E a gente passa um chapéu depois. Eu falei, tá bom. Ela falou, ou você cobra o quanto você quiser, mas você coloca alguém na portaria para pegar isso. Cara, a gente passava o chapéu, daria muito mais do que se eu tivesse cobrado a portaria. O que que acontece? As pessoas ficam emocionadas, felizes, tem nem o que dá lá 50 euros, tem nem o que dá 1 euro. Tem gente então você vê aquilo, as pessoas amam aquele momento, param para te assistir e olham com brilho nos olhos e dançam e ficam loucas e curtem. Então isso eu achei, eu me senti muito bem lá, assim, muito bem recebido e valorizado, até tocando na rua. Aqui a gente vê nego tocando na rua, você fala, eita. Às vezes já passa assim, né? Existe um preconceito, parece que o cara tá pedindo uma esmola ou tá. Não, o Não, cara tá parece que o fazendo cara é uma leproso, arte. né? O cara é É, leproso. Você tá nessa rua, né? é. Então, essa é a diferença do valor da música mesmo. As pessoas lá, eu senti uma curiosidade. Não interessa se eu tô tocando samba, jazz, pagode, existe uma curiosidade. Daí eu voltei para cá, fui tocar num lugar, as pessoas vêm e pedem aquelas mesmas músicas. Quer que eu toque a mesma coisa que o cara que tocou ontem tocou, que aquele outro cara tocou. Então, daí dá uma desmotivada, mas eu bato também na tecla falando nisso, de que você tem que, claro, agradar as pessoas, ainda mais se você toca em restaurante e tal, você tem que agradar o público. Mas ao mesmo tempo você tem que ser você. Senão não faz diferença entre ele ou outras pessoas, sabe? Que é o que eu Você acha senti que aqui. também, o que eu percebo em relação a isso, Brasil e mundo, vamos pensar em Brasil em comparação
a grandes potências, né? Eu acho que é cultural, Henrique. Eu acho que tem uma parte cultural que vem da onde a cultura? Vem da educação, né, cara? Uhum. Então, e a música é cultural, a música é educacional, né? Você percebe que bons gostos musicais, né, vem de uma pessoa que lê, uma pessoa mais letrada, uma pessoa que tem a cabeça mais aberta, né, mais fechada, né? Não tem nada a ver com preconceito musical, não é isso, mas, tipo assim, Com certeza. não deve você tocar samba ou se você toca jazz. Né? O cara tem a curiosidade, tem um respeito pela cultura, pela arte, né? E aí é valorizado, e aí é melhor remunerado, né? Então tem Exato. todo um respeito, até na remuneração é um respeito, né? Você está É. o seu trabalho. Então essa reflexão que fica, eu acho também em relação ao estudo, né? É muito legal. Isso, você falou tudo, que você até me lembrou, eu lembro de eu ouvir isso de algumas pessoas, da pessoa parar, valorizar, ouvir um pouco e fazer o que tem que fazer ali, justamente por isso que ela fala, meu, você sabe que o cara, para ele estar tocando aquilo, ele teve que estudar um tempo, ele teve que aprender aquilo, ele teve que saber como. Então, tudo tem uma bagagem por trás. Então, eles pensam em tudo nisso quando eles estão te valorizando, quando eles estão te assistindo, aliás. Sabe, para você estar ali é um respeito absurdo. Como que você vê a carreira, Henrique, do músico em geral, para daqui a um tempo, né? Para daqui um curto período, para daqui a um longo período? Como você acha que vai ser isso? Né? Porque vai mudar, cara, já está mudando, né? Você falou da internet, você falou do YouTube, de mídia social, vá Eu como um até todo. assisti um documento. Até o contato entre as pessoas, né? Até o contato entre as pessoas, porque eu ainda peguei aquela mágica de encontros, né? De você se juntar. Hoje é tudo muito virtual, né? Até assisti um documentário sobre a história da música pop e estavam falando sobre as composições e isso. Antigamente, as pessoas se juntavam em casa, rolava aquela mágica, tinha que ter uma química e rolava coisas monstruosas, gigantes. E hoje não, hoje é muito Instagram. Você conhece a pessoa dali, a produção tá mudando, o que é muito bom também, porque você tem a possibilidade de gravar com um cara de qualquer lugar do mundo, de forma remota e. Mas eu acredito que, cara, eu acho que é até melhor, porque hoje em dia tem muita gente ganhando muito dinheiro com música por causa da internet. Às vezes você nem é tão incrível assim, às vezes você é um músico que nunca fez show. Eu vi até o Jason Mraz falando uma vez que ele falou: o pessoal tem que fazer mais show em vez de tocar só no quarto também, para não falando mal, mas para ser um músico de verdade. Porque o cara às vezes tem 15 milhões de seguidores, de visualizações, ganha uma grana, mas nunca pisou num palco. Ele toca no quarto, na casa dele só. O que não é ruim, é ótimo. Porra. É legal também, mas é muito diferente, né? Antes a gente tinha que tocar 8 vezes por semana para tirar um trocado. Hoje você tem canal no YouTube, você pode ser remunerado, daí você faz produtos, daí você cria uma lojinha da sua marca, você vende sua música, você vende. E dentro da música há milhões de possibilidades. Você pode fazer trilha sonora, você pode virar produtor, você pode acompanhar artista, gravar. Muitas possibilidades. Eu acredito que o futuro tá aí, só vai aumentar, cara. Eu gosto assim, eu sou ainda meio old school, mas eu acredito que tem muito espaço. O único ponto negativo que eu vejo nisso é que é muito fake, né? Assim, mostra tanto como as produções e as pessoas. Eu sinto um pouco falta da verdade dos artistas. Tá tudo meio igual, assim, um imita o outro, que imita o outro, que imita o outro. Então, quando surge um genuíno assim, faz muita diferença. Sinto falta de pessoas reais. O que eu vejo, assim, né, é que eu acho que a internet, né, a mídia social, ela ajuda bastante porque tem muito cara talentoso, né, principalmente vocaliza, né, porque quer não, né, é difícil um cara, um produtor ficar no seu quarto e vender as coisas, né, também dá, claro, mas uma percussão e tal, mas enfim, o cara do instrumento em si, eu acho que a voz do instrumento é a voz mesmo de vocal.
mas eu acho que ele fica mais horizontal o negócio, né? Você consegue se aparecer, coisa que seria mais difícil. Porém, eu acho que perde um pouco da verdade, eu concordo com isso. Porque, por exemplo, vou ficar na minha sala aqui, no meu estúdiozinho bonitinho, então o cara deixa o negócio pronto, né, cara? Negócio muito orquestrado, assim, muito mecânico. Então eu vou deixar a luz aqui que bate certinho, vai ficar bonito. Aí que esse lado meu é melhor, então eu vou pegar o instrumento assim, vou ficar mais estiloso, vou colocar o bonezinho. Cara, não tem uma gota de suor, não tem o cara que levou o instrumento lá no barzinho e ficou cerveja que caiu no cara e o cara não pagou no fim, ganhou uma coxinha, tudo assim. Porque o que eu quero dizer? O processo, né? O processo é importante, não desvalorizando ninguém, não é isso, mas o cara vê você hoje famoso, vê um amigo nosso engenheiro famoso, vê um músico famoso, vê um arquiteto famoso, né? O cara não vê tudo que ele já passou, né? Exato. Todos os processos, dificuldades, mas alegrias também, né? A gente se divertiu muito. São Paulo na miséria, né? No nada. De não ter um culto, né? De tá todo mundo fodido. Mas o processo é bonito, né, cara? Onde cada um chegou e aonde vai chegar, né? Eu acho isso muito legal. E você mesmo falando, pô, eu estou fazendo outra coisa, mas a minha paixão ainda é pilotagem. Você foi estudar, parou porque a profissão, a sua outra profissão também te chamou, mas quem sabe e tal, enfim. Então, cara, você está querendo, e é exatamente isso, não tem idade, não vai estar com 20, com 30, com 40, não interessa. Tá afim, tá querendo produzir, tá querendo impactar. Então, voltando, né, o que eu vejo da internet, da rede social, para a música é exatamente isso. Ela tem seus fatores positivos e negativos. Mas tem que ter essa delicadeza e essa delicadeza de interpretar isso, né? E tomar esse cuidado. Mas, enfim, se chega alguém para você, Henrique, agora, ele quer bater um papo com você e um moleque novo, uma menina nova, ou até um cara mais velho, mas que tem esse sonho ainda da música e tal, você é um cara que defende, um cara que prova, um cara que é um entusiasta da Eu profissão? sou total, apoio demais. Eu acho que tem que ir para cima mesmo. Existem tantas possibilidades. Alô? Hello, hello. Opa, voltou? Voltou. Você falou assim, existem tantas possibilidades. Eu acho que existem tantas possibilidades, inclusive com essa filha do amigo do meu irmão que eu conversei ontem, que ela é mega inteligente e ao mesmo tempo ela adora música, ela canta muito bem. E eu até falei para ela, eu falei, imagina, você está com 21 anos, você está com o seu projeto, você está com seus estudos, mas quem sabe você vira uma baita cantora aí ainda, não tem, né? Eu super apoio, cara, eu sou entusiasta, eu acho que tem que fazer, eu acho que tem que ensinar música, eu sou a favor de que tem que ter... Você não precisa estudar música só para ser músico, você tem que estudar música porque é bom, porque te deixa mais feliz, porque é uma coisa... Eu trabalho com pessoas de outros países, conheço pessoas que sabem ler partitura, toca instrumento tipo trombone, saxofone, e não é músico. Ele toca porque ele... Jogador de futebol americano, que lá nos Estados Unidos ele tinha aula de música desde criança, tocava na orquestra desde criança, jogava, fazia esporte desde crianças com apoio. Então eu acho que deveria ter aula de música, musicalização, né? Musicalização nas escolas desde cedo para você aprender, porque daí vai, o que vai acontecer, o gosto musical vai ser totalmente diferente. Você vai ter uma noção de música, não vai querer ficar ouvindo só as mesmas coisas, que fica falando de besteira o tempo todo. O que é legal também para curtir, não tenho preconceito nenhum, adoro qualquer coisa. Mas eu acho que aumenta a sua possibilidade de ouvir coisas incríveis, né? Coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, você joga um balde de realidade na pessoa também? Sim, com certeza. Porque senão não dá para achar que vai ser mil maravilhas, né? Então, um cara que eu sigo que ele sempre fala sobre. É como se fosse uma Olimpíada, cara. Se você entrar, não adianta você treinar, mas se você quiser ser o cara, trabalhar com isso, ser fera e ganhar. Você acha que o Phelps ou os outros caras vai lá e fala, hoje. Não, é todo dia o que você falou, cara. É ser fera. Daí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você fizer todos os passinhos do que tem que ser feito, tudo bonitinho,
A diferença vai ser a proporção de sucesso, que isso também, às vezes, não é sorte, não sei se é essa palavra, mas às vezes, sei lá, uma música aí que, puta, cai na graça da galera aí. Você pode ficar ganhar muito dinheiro com isso. Ou você pode ir fazendo aos pouquinhos, viver aquela, tá no circuito um pouco menor, tocando em teatros pequenos, ou até mais underground. E vai dar certo também. Você tem que saber, eu acho que tentar saber colocar onde você quer chegar e depois fazer esse caminho. Traçar suas metas, objetivos, né? Ter ambição, né? Humildade, enfim, não foge muito, né? E a disciplina, realmente, né? E estudar, claro. Dedicar ao área. Eu acho que o conhecimento ele não impede o outro. Ah, não vou estudar isso porque vai me atrapalhar isso. Eu não vou jogar bola, atividade física porque vai me atrapalhar. Cara, não, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. Só vai oxigenar, só vai dar o estalo em outras áreas também, né? Fazer brilhar. Cara, muito obrigado. Foi muito legal. Eu que agradeço, que delícia. Valeu. Foi muito legal. Você sabe que eu te falei isso várias vezes, né? Eu sou fã seu demais, como pessoa, principalmente, que eu acho que isso é o mais importante, né? A gente brinca com o Henrique, que o Henrique é virado. Só são virados para a lua quem tem o coração bom, né? Quem é do bem, quem é um cara diferenciado, um cara especial. E você é esse, cara. Obrigado, cara. Totalmente recíproco, 100%. Você sabe que eu sou seu fã. 200%. Você é um cara 200%. Eu torço demais por você. Demais mesmo. Você é um cara, um querido de todos. Não tem ninguém para falar um A de você. Obrigado demais. A gente falou com o Henrique Segamarque. Se alguém quiser ver suas músicas, falar com você, no Instagram tá como? Tá, @rick.cega. E tem no Spotify, tem meus 2 EPs lá no Spotify, Rick Cega, RIQUE. Opa, voltou. @rick.cega? @rick.cega, SEGA, e o Rick é QE, né? E no Spotify também tenho 2 EPs lá, YouTube, algumas coisas, e é isso. Show. Obrigado mesmo. A gente falou de profissões, falou de música. Obrigadão. Obrigado. Beijo. Valeu. Lindo dia. Falou. Beijo, obrigado. Tchau.